Boa tarde, meus amigos. Hoje está um dia muito bacana. Tá fazendo um solzinho, mas não está quente demais. Está aquela temperatura ideal para velhinho arrumar o que fazer na vida. Dia 6 de março de 2024. E eu vou falar de um assunto aqui que poucas pessoas se interessam hoje, que eu considero, para mim, particularmente, um assunto interessante, porque tem umas lembranças a respeito disso, que eu vou comentar primeiramente. Que lembranças são essas? Que é o assassinato do John Fitzgerald Kennedy em 1963. Já tem 60 anos que ele foi assassinado. Para quem se interessa por esse assunto, eu vou comentar aqui de maneira superficial sobre 4 livros que eu li. E vou primeiramente dizer por que esse assunto me interessou. Tem algumas curiosidades minhas em relação a isso, específicas no meu caso, né? Não se esqueçam, quando vocês forem gravar vídeos, né? Não é o meu caso de fazer isso direito, porque eu sou um amador, não sei gravar isso, não sei também editar, não tenho vontade de aprender. Não esqueçam das seguintes coisas, para não terem trabalho de ficar regravando. Uma delas, parar o pêndulo do relógio, que daqui a pouco vai tocar, eu não parei. Colocar o celular no modo avião para ele não te atrapalhar. Procurar uma mesa que não balance para não tremer a gravação, né? E tomar um copo d'água antes de você começar, né? E de preferência não gravar quando estiver tossindo, que faz parte, né? Infelizmente. Afinal, nós moramos em São Paulo, uma cidade que quase não tem poluição. Bom, vamos direto para o assunto aqui. Como eu disse, para quem se interessa, pouca gente se interessa por isso, mas eu digo que é um assunto que, se fosse esclarecido, jamais foi esclarecido, nunca passou da versão oficial do governo, mas se fosse esclarecido, com certeza iria mudar a interpretação da história ocidental na parte que está relacionada diretamente com os Estados Unidos, né? Bom, para mim, o que significa essas lembranças? Como é que o nome Kennedy entrou nas minhas lembranças? Bom, em primeiro lugar, quando eu era bem criança, bem novinho, Kennedy ainda presidente, numa reunião de família, uma tia minha olhou para minha cara, achou que eu tinha cara de Kennedy, me apelidou de Kennedy. Loirinho, olho azul, cabelo escovinha, não sei porque que eu parecia com Kennedy. Supostamente hoje eu devo parecer com o Joe Biden, não tenho certeza. Mas o fato é que naquela época minha tia achou que eu tinha a cara de Kennedy e esse apelido não durou muito. Essa minha tia, inclusive, é uma pena, mas ela faleceu ano passado. E o apelido não durou muito porque os irmãos do meu pai moravam a uma certa distância, também não tão longa assim um do outro, e com o tempo as reuniões foram rareando e esse apelido acabou sendo esquecido. Enfim, não pegou. Tive a chance de comentar isso com a minha tia no aniversário dela, talvez há uns 5, 6 anos atrás, esse meu apelido. A lembrança seguinte do nome Kennedy, que marcou minha vida mesmo, isso é uma coisa curiosa, ficou gravado quase como uma fotografia. Na primeira casa que meu pai adquiriu em São Paulo, eu tinha 8 anos de idade quando Kennedy foi assassinado. E ele foi sepultado no cemitério de Arlington numa segunda-feira, a segunda-feira seguinte ao assassinato dele, que foi numa sexta. E eu estava brincando lá de fora da casa, entrei, minha mãe estava costurando e ouvindo uma transmissão de rádio, um rádio a válvulas do meu pai, que ele comprou no casamento dele, do cortejo fúnebre. O Kennedy estava sendo transportado, o caixão, numa carruagem puxada, se não me engano, por 4 cavalos. Eu me lembro perfeitamente de ter ouvido o ruído das patas dos cavalos no asfalto. Não tenho uma lembrança clara, nítida, do anúncio do assassinato dele. Certamente eu ouvi isso em comentários de televisão, mas eu não me lembro disso.
Depois, em 1966, foi inaugurada aqui na Avenida João Dias, aqui na Zona Sul, a Biblioteca Prefeito Prestes Maia, que é o nome atual, que se chamou na sua inauguração Biblioteca Kennedy. O Bob Kennedy, o irmão do Robert Kennedy, veio em São Paulo na inauguração dessa biblioteca. É curioso que do outro lado de uma das laterais, das ruas laterais dessa biblioteca, ficava o Laboratórios Squibb, uma empresa americana da área de farmacêuticos, onde o meu pai teve o seu primeiro emprego em São Paulo. Meu pai nasceu em Orlândia, foi para Ribeirão Preto, depois de casado, quando já estava nascido, mudou para São Paulo. E o primeiro emprego dele aqui foi na Laboratórios Squibb, bem ali do lado da biblioteca, onde, por sinal, na inauguração da biblioteca, o John Kennedy fez uma aparição pública lá no Squibb. Meu pai não trabalhava mais lá nessa época. Nessa biblioteca, eu vou dizer que pode ter sido em 1969 ou 1969 ou 1970, mais provavelmente 1970. Eu encontrei lá o primeiro livro que eu li a respeito da morte do Kennedy, que eu tenho ele aqui, uma versão mais recente, que eu vou mostrar daqui a pouco. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse assunto, lendo um relato a esse respeito. E muitos anos depois eu encontrei um outro livro que eu também tenho aqui, que eu vou mostrar, vou falar desse assunto, e mais 2 outros livros que eu comprei depois. Mas o primeiro contato com um livro a respeito desse assunto foi ali, provavelmente em 1970, nessa mesma Biblioteca Kennedy, que era o nome na época. Outra questão curiosa em relação ao Kennedy: o irmão caçula da minha mãe, nos anos 80, ele mudou para os Estados Unidos com a segunda esposa dele. Ocorre que o filho dela estava doente, morava em Dallas, e ela foi lá cuidar do filho dela. Meu tio foi junto, foram para ficar, inclusive, e se fixaram lá em Dallas, e começou uma troca de cartas, telefonemas e tal. E um dia eu fui ver uma carta que o meu tio morava num bairro chamado Oak Cliff, que era justamente o bairro onde o Lee Harvey Oswald estava dormindo de segunda a sexta num quarto alugado, na semana em que o John Kennedy foi assassinado. E todo esse conjunto de coisas aí acabou mantendo na minha cabeça essa questão do assassinato do Kennedy. Eu digo o seguinte: é uma curiosidade minha, né, e algumas mínimas coincidências na minha vida, digamos assim. Muito bem, vamos falar dos livros. Eu não estou recomendando livros, eu simplesmente vou fazer uma descrição bastante sumária, muito superficial mesmo, sobre esses livros. Lembrando uma coisa: eu não estudei esse assunto, eu apenas li, nem sequer fiz alguma anotação, exceto algumas coisinhas que eu anotei agora a respeito desses livros que eu vou mostrar aqui. Mas não estudei o assunto e nem estou fazendo uma recomendação. Mas são livros que eu considerei interessantes. Bom, vamos lá para o primeiro, que é esse aqui. Isso. É o JFK Kennedy, O Crime e a Farsa, do Mark Lane, que é um advogado cujo livro foi publicado em 1966. Esse livro, a primeira edição dele no Brasil foi em 1969. Talvez tenha sido em 1969 ou 1970 que eu li lá na biblioteca esse livro, na Biblioteca Kennedy. É um livro de 416 páginas, bastante interessante por uma questão. O Mark Lane é um cara polêmico. Ele é um dos caras que ele é considerado um dos
adeptos das teorias conspiratórias sobre a morte do Kennedy. Ele foi inclusive muito levado a sério na Europa, especificamente na Inglaterra, e não gostaram muito da atuação dele em entrevistas, as declarações dele nos Estados Unidos durante o estabelecimento da comissão de investigação da morte do Kennedy. Não foi muito bem visto porque ele colocou uma grande quantidade de dúvidas nos procedimentos da comissão de investigação. E ele, logo no começo do livro dele, ele cita entrevistas que ele fez. Uma delas, bem no início, ele fala com uma pessoa que afirmou ter ouvido o ruído de um tiro vindo da frente à direita da posição do John Kennedy, que ele estava na avenida, na Elm Street, e a comissão de investigação tem uma conclusão de que todos os tiros vieram de trás e que foram 3. E tem gente que argumenta que na verdade foram 4 e que um desses tiros veio da frente, à direita. Provavelmente atrás de uma cerca de madeira que existe ainda hoje lá naquele local na Dealey Plaza. O Mark Lane, ele deu, se não me engano, ele deu uma entrevista num jornal, alguma coisa assim, que a mãe do Lee Harvey Oswald assistiu isso aí, ela teve conhecimento disso e resolveu contratar o Mark Lane para ser o advogado da família para defender a inocência que ela considerava que o filho dela tinha nessa questão do assassinato. Ela considerava que o filho era inocente. E isso acabou não acontecendo. Ele não foi aceito para ser figurar como um defensor da Marguerite Oswald, a mãe do Oswald, na comissão de investigação. O livro do Mark Lane, ele tem algumas ilustrações, entre elas o trajeto, a trajetória da comitiva do Kennedy na cidade de Dallas, uma ilustração sobre os ferimentos e tem também alguns comentários sobre fotografias que acabaram sendo refutados mais tarde, pessoas que pesquisaram essas fotografias às quais ele se refere. Como ele não conseguiu ser o advogado da Marguerite Oswald, advogar em nome do Lee Harvey Oswald na comissão de investigação, e estava falando demais com a imprensa, fazendo as suas próprias pesquisas com entrevistas e coisas assim, isso começou a repercutir de uma maneira incômoda, né, na comissão de investigação, e acabaram chamando ele para depor como uma testemunha, que ele diz, ele se coloca aqui no livro como testemunha voluntária. Ele argumenta que o testemunho dele não correu muito bem por causa da abordagem da comissão de investigação, enquanto que a comissão argumenta que foi um depoimento normal, mas sem grandes relevâncias. A comissão de investigação refutou todas as teorias conspiratórias a respeito da morte de John Kennedy. Essa comissão é a tal comissão Warren, que foi instituída pelo Lyndon Johnson em dezembro de 1963, e ela terminou seus trabalhos em setembro de 1964, e houve durante esse período uma série de vazamentos, como a gente está acostumado a saber aqui no Brasil que são esses vazamentos, né? Intencionais certamente, para que o público tivesse algum retorno daquilo que estava acontecendo. Por que foi instituída a comissão? Dado que o FBI fez uma investigação, produziu seu relatório
e depois a comissão se baseou no relatório do FBI para fazer a sua própria investigação, com membros do Senado. Um desses membros, inclusive, era o Gerald Ford, que acabou sendo presidente depois do Richard Nixon. Ocorre que começou muito zum 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 a respeito de uma eventual participação de agentes do governo na morte do Kennedy, e resolveram então instaurar essa comissão para acabar com as dúvidas de uma vez, com plenos poderes para convocar e reconvocar quem precisasse, verba necessária para realizar todos os trabalhos, e contratar duplas de advogados que trabalharam numa equipe que foi dividida de maneira temática. Por exemplo, uma dupla investigou a vida do Oswald, e a outra do Jack Ruby, que é o cara que matou o Oswald, e assim por diante. Temas diversos, inclusive um tema muito importante, que foi a possível conexão com grupos internacionais interessados na morte do Kennedy. Esse livro do McLean virou best-seller, não foi o primeiro, e também não é o único que alega atos conspiratórios, questões conspiratórias na morte do Kennedy. E, inclusive, ele e um outro cara que é o autor do livro seguinte, que eu vou citar aqui agora, que é o Thomas Buchanan, eles foram acompanhados, não propriamente vigiados de perto, mas observados pelo FBI, que estava acompanhando as declarações que eles faziam em público, com o objetivo de entender, né, ter um registro daquilo que eles estavam declarando para todo o público, que ia contra tudo aquilo que a comissão colocava, que chegou num relatório final que diz que o Lee Harvey Oswald foi a única pessoa que atirou, agiu sozinho, de moto próprio, sem pertencer a nenhum grupo interessado, e matou John Kennedy, feriu o governador Connally, e é a única pessoa que é responsável pela morte do Kennedy. E, inclusive, tem uma questão muito interessante nesse livro aí, como eu li isso em 1970, tem uma descrição da trajetória da bala que o Mark Lane questiona, e naquela época não existia YouTube, essas coisas, o vídeo, o filme que foi feito não havia sido liberado, foi comprado pela Life, mas não foi liberado na íntegra. Então eu mentalizei ali a trajetória que se descrevia, e também achei essa trajetória da bala uma coisa bastante esquisita. Bom, vamos em frente. Aqui tem um outro livro que eu comprei muitos anos depois, que eu achei num sebo, que é esse aqui. Não sei posicionar isso aqui direito na câmera, mas esse aqui é o livro do Thomas Buchanan, Quem Matou Kennedy. Esse livro tem uma coisa bastante interessante nele. Primeiro vamos colocar aqui. É um livro de 181 páginas que foi editado em 1964. Ou seja, o Buchanan, ele não só começou a falar na imprensa, falou inclusive num jornal francês chamado L'Express, que existe ainda, sobre essa questão do Kennedy, colocando as teorias conspiratórias dele, mas ele fez isso no calor das investigações, né, da Comissão Warren, que era chefiada pelo presidente da Suprema Corte americana, Earl Warren, que era um cara, inclusive, muito admirador do John Kennedy. Bom, o Buchanan, ele começa de uma maneira muito interessante. Um mérito desse livro aqui é uma coisa que muita gente aqui no Brasil não iria gostar muito, que eu citasse isso como um mérito, porque é justamente o fato do Buchanan ser um marxista. O que tem a ver de mérito isso? A visão que essas pessoas colocam em cima disso. Eles fazem uma contestação, ou eles julgam isso de uma maneira diferente daquilo que o establishment julga, e se torna aí uma visão alternativa.
sem pessoas com esse viés, você não tem um outro tipo de julgamento para colocar no assunto. O Buchanan ele começa de uma maneira bastante interessante no o livro dele, justamente eu diria pelo fato dele pensar politicamente de uma outra maneira. Ele coloca uma coisa que os outros livros habitualmente não citam. Antes do Kennedy houve 3 assassinatos de presidentes americanos, que foram especificamente o Lincoln, o Garfield, McKinley e o quarto foi o Kennedy. Ele cita também, quando ele está falando desses assassinatos de uma maneira superficial, ele não se aprofunda muito, ele cita também a tentativa de assassinato do De Gaulle e do Hitler. Tudo isso para criar um contexto em que ele diz esses assassinatos eles não foram perpetrados por motivações estritamente pessoais, foram todos eles, inclusive do Kennedy um assassinato político. E a comissão a Comissão Warren emitiu um relatório que dizia que a motivação foi individual do Oswald. O Buchanan contesta isso aqui frontalmente, inclusive o Mark Lane também e muitas outras pessoas. Não, isso aqui foi um assassinato efetivamente político. Não é um livro dividido em capítulos, é um texto corrido e foi sendo escrito no calor das investigações, do fluxo das investigações de 1964, foi editado em 1964. Portanto, esse não é o primeiro, é um dos primeiros livros sobre esse assunto, bem no meio de toda a discussão que se fazia na sociedade a respeito desse assunto. É um livro de 181 páginas, fácil de ler e bastante interessante, eu diria, por causa da abordagem que ele faz. O terceiro livro que eu comprei mais recentemente é de um cara, esse cara aqui merece falar um pouco dele, porque é uma pessoa para lá de controvérsia. É o Norman Mailer, História de Lee Harvey Oswald, um mistério americano. Tudo bem, esse livro aqui merece um comentário à parte. O Mailer é um romancista que vendeu muito bem. Esse livro aqui tem 726 páginas, foi editado em 1995. Uma coisa muito interessante a respeito do Norman Mailer, que vai assustar as pessoas que forem ler isso aqui, é que ele era um cara de um equilíbrio extremamente instável, perigoso. Ele, entre outras coisas, ele esfaqueou a própria esposa com o argumento maluco, biruta, de que ele não aguentava ver o sofrimento dela, que estava doente. Quer dizer, a gente não está falando aí do Bebeto na seleção, a gente está falando do Mike Tyson no ringue, uma coisa assim, né? Um cara que não é de assim, tipo bons amigos, mas ele na condição de romancista, ele foi um cara muito bem visto na sua profissão de escritor. Esse livro aqui, ele tem uma característica muito interessante. O Mailer, ele foi para Rússia e Ucrânia fazer uma série de entrevistas a intérpretes lá, porque ele não falava russo, numa época em que esse assunto do Kennedy já era uma coisa teoricamente resolvida, não tem mais o que fazer, o que discutir. E os arquivos da KGB, alguns deles poderiam ser liberados, obviamente, aqueles que não eram comprometedores. Então, ele tem aqui uma pesquisa inteira do início da vida da Marina Oswald, em Minsk, o início da vida do Oswald nos Estados Unidos. O Oswald ele entrou para a Marinha nos anos 50, inclusive atuou pela Marinha fora do território americano, especificamente do Japão. E depois dessa passagem do Japão, o Oswald pega um trem na Europa e vai para
para a Rússia, na extinta União Soviética. É interessante que como é que se diz, o Norman Mailer, ele rastreou absolutamente tudo que ele pôde da vida do Oswald e da vida da Marina, baseado não apenas em entrevistas que ele conseguiu fazer com pessoas que ele conseguiu contatar lá, né? Ele cita claramente fontes de informação pelas quais ele inclusive teve que pagar, e uma dessas fontes de informação é bastante interessante, que é o livro de uma mulher chamada Priscilla Johnson. O livro foi editado em 1977 e chama-se Marina and Lee, Marina e Lee. Essa mulher é um caso bastante interessante, eu acho que é a única coincidência de todo esse assunto. Ela é a única pessoa que conheceu o assassino e a vítima, porque ela entrevistou os dois. E por causa disso ela estabeleceu já na Rússia um contato com a Marina Oswald, e um dia ela conseguiu, nos Estados Unidos, coletar uma série de dados a respeito da vida da Marina Oswald e do Lee Harvey Oswald, e escreveu esse livro que acabou, inclusive depois, finalizando a amizade das duas, acredito eu, por causa de dinheiro, especificamente. E há um outro livro que ele cita aqui também, de um sujeito chamado Edward Epstein. O livro se chama Legend: The Secret World of Lee Harvey Oswald, a vida secreta, o mundo secreto do Lee Harvey Oswald. E mais um outro que ele fez uso aqui também, eu acho que, se não me engano, ele usou esse aqui, agora eu não me lembro, do Gerald Posner, Case Closed, né? Caso encerrado. Bom, o Norman Mailer, apesar da loucura, da instabilidade dele, ele trabalhou muito bem nesse assunto, foi atrás de informações interessantes, in loco, e descreveu completamente a vida do Oswald. O Oswald chegou isso é um ponto bastante interessante de colocar, ele chegou na Rússia, em Moscou, vindo de trem, se não me engano, da Finlândia, uma coisa assim, e se instalou num hotel lá, e ele foi recebido, como o russo dele era muito, muito ruim, bem primário, ele foi recebido por uma agente de uma empresa de turismo do governo russo chamada Intourist, que foi criada, se não me engano, no final dos anos 50 pelo Khrushchev. O objetivo da Intourist era dar um apoio aos turistas que desejassem visitar a União Soviética, particularmente a Rússia, que era um destino bastante comum ali em Moscou, acompanhar essas pessoas diariamente nos seus passeios, ir aqui, ali, ajudar na tradução e tudo mais. Então tinha agentes de turismo ali que falavam N línguas, alemão, inglês, francês, etc, etc. E o Oswald, ele foi acompanhado por uma mulher da Intourist em Moscou. Obviamente, é óbvio, claro que todas essas informações, esses relatórios desses agentes de turismo iam parar depois na KGB. Por isso que o Norman Mailer conseguiu informações, e outras pessoas conseguiram também, sobre a vida do Lee Harvey Oswald lá. É engraçado que o Lee, ele teve uma passagem muito maluca em Moscou. Ele simulou um suicídio, uma tentativa de suicídio, e aí cuidaram dele num hospital. Ele cortou o pulso, sangrou, encheu a banheira de sangue, mas não sofreu nenhuma grande consequência disso. E o governo russo resolveu dar a ele uma permanência, uma residência no território russo. E aí começa um problema para ele, que acabou resultando no casamento dele com a Marina. Ele queria ficar em Moscou, só que eu sinto muito, mas ali naquela época, um cara nessas condições, ele não escolhia onde ele ia ficar. Ele foi mandado para Minsk, numa fábrica de rádios. E foi em Minsk que ele conheceu a Marina e fez amizade com outras pessoas. Tem inclusive fotos dessa época do Lee Harvey Oswald lá em Minsk.
Um dia, quando ele chegou em Moscou, ele foi na embaixada americana pedir a revogação da cidadania americana, que é uma coisa que na prática nunca aconteceu, ficou na base do pedido. E um dia ele se desiludiu, já casado com a Marina, se desiludiu da União Soviética, resolveu voltar para os Estados Unidos. Voltou à embaixada americana, foi em Moscou, foi falar com o cônsul e, entre outras coisas, ele conseguiu um empréstimo de mais ou menos $400 para poder voltar para os Estados Unidos com a mulher e a primeira filha que já tinha nascido em Minsk, a June, a filha mais velha do Lee Harvey Oswald e Marina. Voltou de navio, inclusive existe uma foto dele no deck do navio na hora da partida. Voltando para os Estados Unidos, esse livro do Milo foi dividido em duas partes: o Lee Harvey Oswald antes da Rússia e depois da Rússia. Eu falo Rússia especificamente, mas na verdade é a União Soviética. Ele estava num dos estados da União Soviética ali, né? Ele tinha escrevido carta para o irmão dele, o Robert, que já faleceu, dizendo que ele estaria voltando, que tinha casado, tinha uma filha, etc, etc. E como ele acabou se tornando uma figura pública por causa da deserção, tanto que foi inclusive entrevistado e repercutiu isso no jornal nos Estados Unidos, ele esperava encontrar jornalistas querendo uma declaração dele quando ele chegou nos Estados Unidos, e para decepção dele ele não encontrou absolutamente ninguém e não pôde vender nenhuma das declarações dele e teve que pegar dinheiro emprestado com o irmão também para poder ir para casa. E aí começa uma nova vida do casal, que acabou terminando num rompimento, quando o Lee Harvey Oswald supostamente matou Kennedy. Ele não estava mais morando com a Marina, ele via a Marina apenas nos finais de semana. É um livro interessante, é um livro bacana, vale a pena ler, apesar da loucura do autor, né? Não pode esquecer disso, mas também não pode deixar isso influenciar na qualidade do trabalho dele, que eu, pelo que vi aqui, é um trabalho bastante interessante. O último livro que eu li aqui, esse aqui. Ainda vou aprender a mexer com uma câmera. Anatomia de um assassinato, a história secreta da morte de JFK, do Philip Shannon. Esse livro aqui, sim, é muito bacana. É um livro de 663 páginas, com duas sessões de fotos e uma coisa muito interessante para uma pessoa que quer pesquisar esse assunto, que não é meu caso, não é, nem vai ser nunca. Para mim, esse aqui é o último livro que eu li a respeito desse assunto, pretendo ler outro, não tenho interesse. No final do livro existem 8 páginas de referências bibliográficas. Então, ali nessas referências bibliográficas, um cara que está interessado em estudar isso aí, ele vai conseguir levantar um monte de ramificações dessas histórias aí, de todo esse assunto, que é uma coisa que eu nem vou procurar, nem vou atrás. Inclusive, cita ali documentos que o livro anterior do Norman Mailer utilizou também. Esse livro ele foi editado em 2013, num momento em que a Marina Oswald não tinha mais contato com praticamente ninguém. A última entrevista que a Marina Oswald deu na televisão, se não me engano, foi em 1989. E depois disso ela cortou contato com todo mundo, vive hoje no Texas, numa propriedade rural, não atende absolutamente ninguém que tenha alguma relação com esse passado. Ela se casou novamente em 1966 com um sujeito, um técnico eletrônico chamado Porter. O nome dela hoje é Marina Oswald Porter. Teve um filho, o único filho homem dela com o Porter. E foi fotografada há poucos anos lá na cidade que ela mora, que eu não sei qual que é. Mas o acesso a ela, pura e simplesmente, é impossível, não atende ninguém. Bom, o livro do Shannon é uma coisa interessante,
muito interessante mesmo, por uma razão. Houve duas comissões de investigação desse assunto Kennedy. A primeira, a comissão Warren, como ficou conhecida em 1964, e uma outra, se não me engano, em 1977, que investigou os assassinatos do John Kennedy, do Martin Luther King e, se não me engano, também do Robert Kennedy, o irmão do John, que morreu, acho que em 1968, se não me engano, assassinado, né, a tiros. E o Philip Shannon, ele escreveu esse livro porque antes dele escreveu um outro livro, que era um relato da comissão de investigação daqueles episódios do World Trade Center. E depois daquele livro ali, ele olhou e falou, puxa, olha, eu poderia escrever a mesma coisa sobre o Kennedy. Ele se concentrou aqui na primeira comissão de investigação, ele não avançou esse assunto para a segunda comissão de investigação. A segunda, inclusive, ratificou os findings da primeira investigação, né? Aquilo que a primeira concluiu acabou sendo, na prática, a conclusão final da segunda investigação, quer dizer, não mudou nada. Ele não faz julgamentos aqui, ele não trata isso de uma maneira conspiratória, mas ele cita toda a dinâmica dessa comissão de 1964. Ele cita uma coisa bastante interessante aqui, que é na formação de equipes de trabalho, que eram duplas, tinha um advogado chamado Coleman, que era um cara que se formou, acho que nos anos 40, e era um negro, um cara muito respeitado no meio dele. Era o único negro na comissão Warren, né, que fez um belo trabalho, foi elogiado, foi um cara muito bem visto na atividade dele de advogado e na atividade dele na comissão Warren também. Por que eu estou falando aqui do Coleman? Aqui nesse livro se fala de todo o trabalho da investigação, que está centrada numa questão, determinar se o Oswald ele atirou realmente no Kennedy, se ele foi a única pessoa, se ele fez isso com um grupo ou não, se foi uma coisa conspiratória ou não, e mais as decorrências disso, porque naquele dia o Oswald atirou supostamente no Kennedy às 12h30, saiu em seguida do depósito de livros escolares e foi até a casa que ele dormia no Oak Cliff, pegou um casaco e uma arma, um Smith Wesson 38 cano curto, saiu dali apressado por um trajeto que não é possível detalhar totalmente porque não há testemunhas, encontrou o Tippit a uma certa distância dali, matou o Tippit com 4 tiros, foi se esconder no Teatro Texas, onde ele foi pego, e foi levado para a delegacia, isso na sexta-feira. No sábado à noite ele deu ele foi levado a uma coletiva de imprensa lá na delegacia, e aparece na coletiva de imprensa uma foto do Jack Ruby, o cara que matou no domingo de manhã o Lee Harvey Oswald, o Jacob Liam Rubenstein, que era o dono de uma casa de striptease chamada Carrossel. Está tocando aqui meu relógio, que eu não parei o tempo. Muito bem. Esse livro fala de todas as etapas dessa comissão que buscou investigar essas coisas desse ponto de vista. Mas quando eu falei do Coleman, eu estou lembrando do Coleman aqui por uma razão. Os livros que tratam disso não abordam uma coisa que eu considero bastante importante, né? No ano de 1963, o John Kennedy ele assinou um ato que federalizou as forças, a guarda estadual do estado do Alabama, e com base nisso ele fez entrar numa universidade a poder
de força militar, né? Um casal de negros, onde o governador do Alabama naquela época, que era um segregacionista assumido publicamente, não queria que esses negros estudassem. O Kennedy ele levou essas pessoas, esse casal de negros que já faleceram, os dois, a frequentar os seus cursos na Alabama University a poder de força militar. Isso aí é uma coisa assim, é como você chutar com os dois pés o orgulho dos segregacionistas, inclusive grupos dementes e insanos como a Ku Klux Klan, que é responsável por uma série de assassinatos de negros nos Estados Unidos. E os livros não abordam esse assunto, e eu digo o seguinte: isso aí não é, eu não diria é a razão da morte do Kennedy, mas eu diria que isso aí foi um gatilho para pôr em prática um plano que eu entendo que já estava inteiramente delineado para dar fim ao Kennedy. E esse livro não fala disso, ele fala só da comissão, a comissão não abordou esse assunto, tá? Aqui também nesse livro não se fala de uma outra coisa, porque também não foi abordada na comissão, que eram os hábitos do John Kennedy antes desse evento de 1963. Não é porque não aborda isso que esse livro não é interessante, que ele coloca um monte de nuances disso aí, um monte de informações que você pode pesquisar, inclusive a bibliografia. Mas a respeito dessa falta que eu vou citar agora, há uma questão bastante interessante. O Kennedy morreu numa rua chamada Elm Street. O trajeto que ele fez ali, saindo do Love Field, que era o aeroporto de Dallas, passou pela Main Street, à direita na Houston, do lado do Palácio de Justiça, indo em direção ao depósito de livros escolares onde trabalhava o Oswald, virou à esquerda numa curva bem fechada na Elm Street, e perto de uma placa de trânsito houve o tiroteio e matou o Kennedy. Eu não vou me estender, mas é fácil a gente entender que aquilo ali foi uma coisa inteiramente planejada e eu diria até mesmo ensaiada. A posição ali ela era muito propícia para isso, nesse caso. Agora, não se trata uma coisa, ele estava desfilando em carro aberto. E o que isso quer dizer? Ele estava numa limusine conversível, um Lincoln Continental, que por sinal originalmente era um carro azul e foi pintado de preto depois. Esse carro tinha uma capota removível de plexiglass, que era a resina que era utilizada para fazer janelas de aviões. Queriam que fosse uma capota capaz de segurar um tiro de uma arma leve, uma arma de defesa pessoal a curta distância, mas não conseguiram fazer dessa maneira. Aquela capota não era prova de balas. Tá? Ela era desmontável, se não me engano, em 5 partes e tinha uma cobertura preta. Quando você quisesse, poderia utilizar ela com ou sem essa cobertura. O fato é que aquela capota não era prova de balas. E alguém que atirasse no Kennedy, conforme as minhas condições, iria acertar nele fatalmente. Só que, atirando do prédio onde o Lee estava, no 6º andar, era imprescindível que não estivesse sendo usada a capota, ou ela fosse a capota transparente, que seria usada no caso de um desfile num dia chuvoso, que não foi o caso daquele dia, lá estava fazendo sol. Porque você precisa enxergar o seu alvo. E ele estava sem a capota, estava totalmente exposto. Ele, a Jacqueline Kennedy, o John Connally, a esposa dele e os 2 agentes de segurança na frente do serviço secreto. Bom, e daí, o que isso tem a ver? Eu fui procurar, a gente tem o YouTube para isso hoje, praticamente
todas as aparições, se não forem todas efetivamente, que o Kennedy fez com essa limusine, ele estava sem a capota. Portanto, aquilo ali foi uma vulnerabilidade pública conhecida. Ele apareceu naquela limusine sem a capota com a rainha da Inglaterra e o Charles de Gaulle. Eu acho que não precisa comentar mais nada a esse respeito. Nós temos uma chance aqui, num determinado lugar que ele for passar numa viagem, ele vai estar sem a capota, exposto, pronto para tomar um tiro. E nós temos aqui isso como digamos assim, uma facilidade para perpetrar o ato. Isso não é tratado nesse livro porque a própria comissão de investigação não tratou disso. Não é que o livro é falho, a comissão não levantou esses assuntos. Ou se levantou, está numa das 800 e tantas páginas do relatório final, acredito sinceramente que nem esteja, ou num dos 26 volumes de documentos de investigação, né? Mas o fato é que aqui, o que foi abordado nesse livro não inclui isso, porque supostamente a comissão também não abordou esse assunto. E tudo que eu vi por aí a respeito desse assunto parte sempre dos mesmos pontos e momentos e não aborda essa questão que eu acabei de falar, que eram as aparições públicas constantes do Kennedy sem aquela capota. Portanto, absolutamente exposto e visível, né? Ou seja, está fácil matar esse cara, né? E acredito que aquele evento da Universidade do Alabama foi um estopim. Olha, agora vamos acabar com esse cara. Isso foi em junho de 1963 e o assassinato do Kennedy foi em novembro de 63, 22 de novembro de 63, 1,5 ano. Lembrando-se que o trajeto dele foi inteiramente publicado num jornal e também televisão em Dallas, e foi seguido exatamente aquilo que foi publicado. E no mês de outubro, se não me engano, o John Connally, o governador do Texas, ele anunciou que haveria agora eu estou em dúvida se foi no mês de outubro, de setembro, uma viagem do Kennedy em Dallas por 4 cidades, San Antonio, Fort Worth, Dallas e mais uma outra cidade que eu não lembro qual que é agora. E tudo terminou em Dallas. Um outro ponto importante a respeito disso aí, obviamente, o serviço secreto foi checar o trajeto. Que trajeto que nós vamos fazer? Fez esse trajeto mais uma vez para se certificar que poderia fazer aquilo em 45 minutos, que prédios estavam ali, etc, etc. Na companhia, o serviço secreto, na companhia da polícia de Dallas. E o Jack Ruby, o cara que matou o Oswald, quem era? Um cara que conhecia absolutamente toda a cúpula da polícia de Dallas. Tanto que no dia em que ele matou o Lee Harvey Oswald, ele entrou no corredor onde iria passar o Lee Harvey Oswald para um presídio, ia ser transferido para um presídio, e onde estava uma enorme comitiva da imprensa de vários veículos, filmando e transmitindo aquilo ali ao vivo. O Jack Ruby matou o Lee Harvey Oswald com as câmeras do mundo voltadas para aquela cena, né? E no sábado, isso foi no domingo de manhã, no sábado ele esteve presente na coletiva de imprensa, e sendo que ele não era um jornalista, lá mesmo na delegacia. Como que ele entrou lá, ele conhecia todo mundo, né? Então, junta todas essas coisas, é difícil acreditar que não houve algum conluio, alguma conspiração nisso. Isso foi uma coisa muito bem planejada, ensaiada, bonitinho, direitinho, e eu acho que a morte do Oswald foi uma coisa inesperada. Como assim inesperada, né? As condições em que aconteceu, olha, não era para esse cara ter matado o Tippit, que chamava-se J.D. Tippit, era esse o nome dele, não são abreviações, o nome dele era composto de 2 iniciais mesmo, e algo ali deve ter dado errado, fora do que
foi programado, e então sobrou para o Jack Ruby da FIM a um arquivo que, se tivesse sido mantido seguro, teria dado a isso tudo um outro rumo totalmente diferente nas investigações. Bom, vão descobrir quem fez isso, por quê? Para finalizar, eu digo, hoje é inviável. E só duas pessoas poderiam dar algum esclarecimento no sentido de excluir, né, possibilidades. Uma já morreu, que era um cara chamado Barão George de Mohrenschildt. Só para, falando assim de uma maneira rápida, esse cara de uma família de russos, foi para os Estados Unidos com a família, eu acho que na década de 20, se formou em geologia, com especialização em petróleo, foi trabalhar em empresas petrolíferas, foi informante da CIA, esse cara. Curiosamente, por causa das relações sociais que ele mantinha por causa do trabalho dele, ele conheceu, eu acho que nos anos 40, quando era uma pré-adolescente, a Jacqueline Le Bouvier, que viria a ser a esposa do John Kennedy mais tarde. O George de Mohrenschildt, por causa do trabalho dele, conhecia toda a casta do petróleo do Texas, inclusive o George Bush pai, que acabou se tornando um dia presidente dos Estados Unidos. Conheceu não só ele, mas todos os outros do barões do petróleo do Texas. Agora, é muito curioso que não dá para chamar isso tanto assim de coincidência, é difícil, né? Em Dallas existia uma comunidade de russos. Um dia essa comunidade descobriu que tinha uma mulher, uma russa recém-chegada, que tinha uma criancinha e que estava vivendo praticamente isolada, porque ela não falava inglês, e em péssimas condições financeiras, materiais. Convidaram essa mulher para uma reunião e aí foram apresentados Marina Oswald, Lee Harvey Oswald, Ruth Paine e George de Mohrenschildt, que se mostrou muito curioso com o Oswald e conversou bastante com ele, prosseguiu numa amizade com o Oswald e ajudou inclusive ele financeiramente. Ruth Paine é o nome da mulher que em Irving, que é uma cidadezinha do lado com Diadema aqui, em São Paulo, ofereceu um quarto vago para Marina Oswald quando ela estava grávida da segunda filha, para que ela ficasse lá até que o Oswald conseguisse estabelecer um emprego. Ele não parava em absolutamente emprego nenhum. E a Ruth Paine, inclusive, estava separada do marido, mas mantinha uma relação muito amigável com ele. E aí se conheceram George de Mohrenschildt, Ruth Paine, o Michael Paine, Lee Harvey Oswald, Marina Oswald, etc. E o George de Mohrenschildt, quando o John Kennedy foi assassinado, ele estava no Haiti, tentando estabelecer negócio com o Papa Doc. Ele não estava nos Estados Unidos, não. A mulher dele, eu acho que não estava também nos Estados Unidos, agora não me lembro. E esse cara, ele é curioso que a mulher dele, ela foi uma parceira de negócios do cara que fez o único filme que filmou absolutamente toda a cena do assassinato do Kennedy. Ela foi uma parceira de negócios desse cara bem antes desse período aí, que era um cara chamado Abraham Zapruder. Eles trabalharam juntos em comércio de roupas. O Zapruder vendeu depois desse filme, eu acho que uma coisa em torno aí de $100 mil, uma coisa assim, não sei, para Life, pago em partes. E a gente está vendo aí um número de pessoas ligadas, com ligações que a gente considera evidentemente suspeitas. Por que não dá para esclarecer nada a respeito de declarações de George de Mohrenschildt? Porque consta que ele se suicidou com uma carabina, com a coroa apoiada no chão,
E eu que não sou especialista de armas, não vou dizer que isso aí é uma coisa simples ou difícil de se fazer, mas eu acho bastante estranho. Consta que ele deu um tiro com o cano na boca e uma pessoa, não sei quem, ouviu passos dentro da casa dele. Ele estava no quarto dele sozinho, depois desses tiros. É uma história bastante esquisita essa do George Monenshield, considerando-se que ele recebeu um comunicado de que ele seria convidado para depor na segunda comissão de investigação, coisa que nunca aconteceu, e antes disso ele escreveu uma carta para o George Bush pedindo para saber, o George Bush, que era da CIA na época, se ele estava sendo seguido pelo FBI ou pela CIA, né? E o George Bush respondeu que ele não conseguiu levantar nada a respeito desse assunto. Muito estranho toda essa questão. Esse cara não se pode contar com ele para nada. E seria uma pessoa que poderia esclarecer muita coisa. Depois, inclusive na comissão, na primeira comissão, e não há nenhuma evidência que ele tenha uma participação mais profunda num complô. Não há nenhum tipo de evidência dessa natureza. Como não, depois na segunda comissão, não dá para saber nada. Se tivesse alguma coisa para contar, mas isso não aconteceu. A segunda pessoa que poderia dizer alguma coisa é justamente a Marina Oswald, que hoje se chama Marina Oswald Porter, que está viva, não fala com ninguém, é incomunicável, vendeu a história dela e objetos dela, aliás, do Oswald, tentou conseguir de volta do Arquivo Nacional o rifle, o Mannlicher Carcano 6,5, que era do Oswald, não conseguiu, ele queria vender esse rifle. A Marina Oswald literalmente fez dinheiro em cima desse assunto. E ela especificamente tem uma questão muito particular, interessante a esse respeito, que é o seguinte: quando ela foi depor na comissão de investigação em 64, primeiramente ela disse que ela não acreditava que o Oswald tivesse feito aquilo. Na declaração inicial dela, o Oswald era inocente. Logo depois, ela mudou essa declaração. Não, com tudo isso que vocês estão dizendo, eu estou disposta a acreditar que ele teve realmente uma participação, que ele estava envolvido com isso, com a morte do John Kennedy. Ocorre que na última entrevista que ela deu, que foi no final dos anos 80, para a televisão, ela já era uma cidadã americana, já tinha conseguido a cidadania, porque ela se casou com um americano, tinha um filho, todo esse calor dessa coisa do Kennedy já tinha acabado. E ela podia então falar de uma maneira mais livre, não estava sendo procurada, investigada nem nada. E ela então disse que o Kennedy, o Lee Oswald, na verdade era um cara totalmente inocente, ou seja, ela voltou à primeira versão das declarações dela quando ela foi investigada pelo FBI e pela Comissão de Investigação Warren. Uma coisa bastante estranha. Bom, e daí? É o seguinte, ela teve 2 filhas com o Oswald, e eu acho que, apesar de ter vendido a história dela para pessoas que gravaram isso, escreveram matérias e livros, eu suponho que, é uma suposição minha, um mero achismo, que ela tenha guardado anotações dela, inúmeras a respeito desse assunto, tenha guardado em segurança isso, que muito provavelmente vão ser entregues às filhas. Olha, aqui tem uma história inteira que eu quero que seja publicada depois do meu falecimento, porque eu não quero ser chamada para falar nada sobre esse assunto. Se existe isso, se existe essa iniciativa dela, um dia a gente pode, algum dia talvez aconteça o surgimento de algum livro das lembranças dela, de autoria de uma das filhas, onde eventualmente existam pistas novas que poderiam levar não propriamente a uma elucidação, mas exclusão de hipóteses a respeito da morte do Kennedy. Por exemplo,
de excluir o Oswald como atirador único daquele evento. Isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer. Eu digo que a única pessoa que poderia fazer isso hoje é justamente a Marina Oso. Vai fazer? Existe isso que eu acabei de dizer com as filhas, esse trato? Ninguém pode saber uma coisa dessa. Mas se houver, um dia a gente vai ficar sabendo disso.